Nesse momento, no programa Vida e Saúde na TV, eu recebo novamente o Dr. Alexandre Amato. Ele que é cirurgião vascular e endovascular e professor assistente de cirurgia vascular da Unisa e vai falar mais sobre problemas vasculares. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Mari. Olá a todos. Obrigado pelo convite. Acho que o assunto de hoje aqui é muito pertinente e importante para todo mundo. Importantíssimo. E eu quero começar essa conversa falando se problemas vasculares podem causar derrames. Sim, Mari, existem problemas vasculares que podem sim causar derrames. Então, o nosso cérebro é irrigado por algumas artérias principais, como as carótidas e as vertebrais. Quando ocorre uma estenose, que é uma obstrução ou mesmo uma oclusão da artéria que irriga o cérebro, isso pode sim causar um derrame. Então, existem outras causas para derrame também, mas quando a causa é vascular, isso deve ser pesquisado e deve ser investigado e tratado por um especialista. E como evitar que se agrave até esse ponto, doutor? Então, o importante é, principalmente nos casos de quem teve um início de derrame, que é o chamado acidente isquêmico transitório. São pessoas que vão no pronto-socorro, que têm o diagnóstico desse início de derrame e que não fazem um acompanhamento depois. Esse acompanhamento é necessário, a investigação da causa desse início de derrame, ou mesmo de quem teve um derrame de verdade, o acidente vascular cerebral. A causa precisa ser identificada. E o que fazer após o início de um derrame? Bom, deve procurar o pronto-socorro, né? O pronto-socorro mais próximo é o indicado. E lá vai encontrar um médico que será apto a fazer o diagnóstico e o tratamento inicial. Né? O tratamento inicial é essencial, mas deve haver um acompanhamento depois. Então, o paciente melhorou, ficou tudo bem, foi para casa, não deve tomar a atitude de tenho medo de médico, não quero mais passar em médico. Ele deve acompanhar com o seu médico de confiança. Após esse pronto atendimento, qual especialista o paciente deve procurar para a continuidade do tratamento? Mari, é o seguinte, se a causa já foi diagnosticada, ele deve procurar o médico especialista. Então, se a causa do derrame foi um problema cardíaco, ele deve procurar o seu cardiologista. Ou se a causa foi vascular, deve procurar o seu cirurgião vascular. Se a causa não foi identificada na internação, que pode acontecer, e não é nenhum absurdo, ele deve procurar o seu clínico ou o seu neurologista e fazer um acompanhamento, tentar identificar essa causa. No caso de uma causa vascular, quais são os tratamentos possíveis? Bom, havendo uma estenose ou uma obstrução da carótida, existem os pacientes que necessitam de um tratamento clínico, então com medicamento, alteração de hábitos de vida, e tem aqueles que precisam de tratamento cirúrgico, então em que essa obstrução deve ser consertada, né? Nós abrimos essa artéria, retiramos essa placa que está obstruindo. Então existe a cirurgia aberta, que é a cirurgia tradicional, em que há um corte no pescoço, existe a cirurgia endovascular, que é feita por punção, e cada uma com suas vantagens e desvantagens. Eu recomendo conversar com o seu especialista apto a realizar ambos os procedimentos para saber qual é o mais indicado no seu caso. Em todos os casos, quanto antes o especialista for chamado, mais fácil será essa intervenção, assim como a recuperação do paciente. Sem dúvida, doutor? Sem dúvida. Obviamente, há um momento exato, um momento mais certo de se fazer o procedimento. Às vezes é necessário esperar um pouquinho, mas é o especialista que vai indicar isso. Doutor, mais uma vez, obrigada pela sua participação, por esclarecer essas dúvidas. Afinal, é um tema tão importante e às vezes falta informação. As pessoas não buscam, não continuam o tratamento após um derrame por não saber que isso pode acarretar em consequências graves para o seu organismo, ou então pode ser decorrência também de um problema vascular que a pessoa nem sonhava que tinha. Sem dúvida. Às vezes o início de um derrame é apenas um aviso, fique atento, pode vir um derrame muito pior pela frente. Ou um derrame não quer dizer que não vá ter outro, então deve ser feito um acompanhamento e o tratamento necessário. Sim, esse é o alerta do Dr. Alexandre Amato. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Programa Vida e Saúde na TV. Informação com responsabilidade para você.